Está começando o Projeto SaaS. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo do Reportei. Estou aqui novamente nesse mais um episódio com o meu querido Renan e também com um convidado muito especial, Léo Kalash. Renan, como é que tá a animação para esse episódio? O Léo é o cara que a gente queria sempre participasse aqui, né, com a gente do cast. O cara tem muita experiência, a gente assim conversa com ele há muitos anos aí, é da nossa cidade aqui também, né, tem uma empresa em Juiz de Fora e é um prazerzão estar recebendo você aqui, Léo. Sempre quis bater esse papo aqui com você. Cara, muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês, ter acompanhado o crescimento da empresa de vocês também, a gente está junto há muitos anos. Bom, Léo, então conta um pouquinho da sua empresa, de que é, né? Eu sei que a gente vai ter aí alguns desafios para dar uma nomenclatura, se é SaaS, se não é SaaS, como funciona. Explica pra gente como que funciona aí o Sem Senha. O Sem Senha, cara, é uma empresa de hotspot, de Captive Portal, né? A gente está no mercado desde 2013 e chegou em um determinado momento, a gente entendeu que a empresa não é uma empresa de SaaS, e sim uma empresa de WAS, Wi-Fi as a Service, porque parte do nosso mercado a gente manda um equipamento físico para o cliente, né, para tentar resolver o problema de Wi-Fi do cliente. Eu conheci o Sem Senha lá atrás, assim, e assim, conheci na época que o Sem Senha tava no Seed, né, na verdade, acho que eu conheci antes de vocês entrarem no Seed, né, porque vocês foram aprovados é um programa que eu acho que nem existe mais, eu não sei se ainda existe ou se vai voltar a existir. Trocaram o nome dele e agora foi cortado definitivamente pelo governo. Então agora em 2020 não existe. Não sei como é que vai ser 2021, 2022, né? Mas o CID era um programa do governo de Minas, né? Que fazia um incentivo aí, dava um incentivo para empresas iniciantes. Eu lembro, assim, o Sem Senha, uma das primeiras vezes que eu tive contato, ouvi falar, uma empresa de Juiz de Fora foi aprovada no CID, né? E tava lá o Léo, né, Léo? Isso foi o quê? 2013? 2013 para 14. O Sem Senha, na verdade, ele nasceu dentro de uma padaria de Juiz de Fora, Maxi Pão. Eu tenho um amigo que estava abrindo um restaurante, Rafael Manteço, e eu falei para ele, cara, se eu fizesse um Wi-Fi que toda vez que o usuário se conectasse, ele viesse uma publicidade sua em tela cheia. O cara me interrompeu e falou, eu preciso disso para minha inauguração daqui a 3 meses. E assim surgiu o Sem Senha. A gente fez uma versão que só mostrava a telinha pro cara e depois foi melhorando ela. E com 6 meses a gente estava no programa de aceleração que era o CID. Você tá no estabelecimento, né? Procura o Wi-Fi ali, aí tá escrito o nome do estabelecimento, @sem senha, né? E aí quando você clica, a pessoa faz um cadastro, vê uma publicidade e aí já tem acesso à internet. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente fala que o Sem Senha ele é baseado em 3 pilares, né? A publicidade, identificação e direcionamento do cliente. Toda vez que o cliente se conecta, ele vê uma publicidade do estabelecimento em tela cheia, tá? A gente identifica ele, se ele nunca usou o Sem Senha, ele vai passar por um cadastro simples, tá? Num futuro próximo até mais simples, de nome e e-mail, e depois disso a gente direciona esse cliente para a rede social ou para o TripAdvisor ou para o Instagram do estabelecimento. Sempre pensando na melhoria do estabelecimento e nunca tentando explorar isso com empresas parceiras. Isso é a proposta, né? Então aí você cobra a assinatura do estabelecimento para entregar um serviço para ele, né? Não vai ganhar uma mídia ali, esse tipo de coisa, né? É uma coisa que a gente sempre discutiu também aqui nos bastidores, né, Léo? Como você falou, a gente até já teve uma conversa aqui no cast também sobre outros modelos de recorrência, né? E aí tem a nomenclatura SaaS, né, do Software as a Service. Você falou essa nomenclatura que para mim também é uma coisa nova, mas que é o Wi-Fi as a Service, né? E é isso, né? Então, hoje, se você já existe uma categoria realmente de serviços que se enquadram nesse como utilizar o Wi-Fi como serviço, né? E aí que o Sem Senha entrou nessa história. Mas quando vocês começaram lá, assim, vocês tinham ideia de que vocês estavam entrando nesse mercado? Como é que foi isso, assim, de falar, beleza, não, a gente quer fazer isso, a gente quer dar o Wi-Fi como serviço mesmo, igual você falou, não quer explorar, às vezes, mídia pra, sei lá, vender publicidade, enfim. Como é que é isso? Como é que foi esse processo? Uma coisa que eu fiquei na dúvida também é como que vocês chegaram no modelo de cobrar por assinatura, né? Porque vocês poderiam só ter configurado o roteador, entregado pro cara e é isso aí, né? Mas imagino que tenha um servidor, uma infraestrutura que vocês vão entregando valor recorrente. Como que é isso também? Desde o início, a gente pensou em recorrência. Desde o início, desde o primeiro. O que a gente não sabia é quanto cobrar
Hoje o ticket médio do sem senha gira em torno de R$100 e poucos. Depende do tamanho do cliente, isso é muito claro para todo mundo, não é problema falar sobre isso. Desde o início a gente só não sabia quanto cobrar, mas sabia que recorrência era muito importante. A gente nunca quis entregar um aparelho e dar tchau para o cliente. Desde o primeiro cliente, que foi o Belo Comidaria, em Belo Horizonte, a gente cobra recorrência. E aí, se o cara parar de pagar, ele tem que devolver o aparelho, é isso? Tem. O aparelho é nosso, fica incomodado com o cliente. A gente oferece um serviço de Wi-Fi, a gente não oferece um roteador Wi-Fi. Então, se o cliente liga, tem alguém que entra no Wi-Fi dele, entra no equipamento dele, vê, analisa o espectro, muda canal, vê se tem um problema, vê se está adequado àquele equipamento, se ele precisa de mais equipamentos, faz todo o diagnóstico e isso faz parte do serviço. Entendi, então acaba que você entrega uma melhor qualidade de Wi-Fi pro local, né? E qual tipo de cliente que você tem geralmente? Hoje, 1/3 da nossa base é bar e restaurante. A gente também está muito forte no setor de transporte urbano, mas o maior vertical foi a alimentação fora do lar, realmente. Desde o início e hoje não é diferente. Mas assim, pensando em desafio, né? Porque assim, imaginando que tem gente, né, que tá ouvindo agora, provavelmente tem alguma ideia e fala assim, pô, eu quero cobrar uma coisa aqui por assinatura, mas que envolve o hardware também, né? Que a gente fala muito de software, você põe tudo online, é aplicativo, né? Então não tem a parte do hardware em si, né? E o hardware tem muitos desafios, né, Léo? Tem que configurar, tem que adequar a rede do cliente, enfim, né? Hardware, a gente entra num mundo, quase são dois mundos, né? O software é uma coisa, o hardware é outra, né? Como é que é isso, cara? Assim, eu realmente, né? Eu nunca consegui me imaginar mexendo com hardware, mandando um hardware para um cliente, que às vezes é um cara leigo, né? Como é que funciona isso, assim? Como é que é o desafio dessa parte do lado hardware do negócio? Né? Tá, é um grande desafio, uma excelente pergunta. Eu sou do mundo físico, né? Eu venho da área de provedor de internet, eu trabalhei em trocentos provedores de internet no Brasil, muitos mesmo, e o provedor de internet ele entrega um meio físico na sua casa, né, de uma forma geral, independente se é rádio, se é fibra, se é ADSL. Então, quando a gente projetou o Sem Senha, a gente não imaginava de outra forma. Hoje a gente tem cliente que é totalmente SaaS, tá? A gente tem cliente que ele tem o próprio hardware. Hoje a gente coloca dentro do hardware do cliente quando ele tem um hardware compatível, tá? Mas é muito difícil você encaixotar um produto, principalmente quando não tem um técnico do outro lado. Então, você mandar um produto, o cara recebe uma caixa, às vezes o cara que contratou não é o cara que recebeu a caixa, e ele abre uma caixa, tem um hardware dentro, e ele não sabe o que fazer. É um baita desafio. Hoje, a gente conseguiu melhorar muito a nossa ativação, mas ainda não um problema, mas um dificultador. Então, hoje o nosso cliente, por exemplo, quando ele abre a caixa, ele já tem um endereço para acessar. Nesse endereço, ele marca na agenda da ativação, ele sabe com quem que ele vai falar na hora da ativação e a gente liga para esse cliente na data marcada, mas ainda é muito comum o cara abrir a caixa, ligar e falar assim, quero ativar agora. E aí, assim, se dá, a gente bota um técnico para falar, se não dá, a gente até pede desculpa. É engraçado que existe o procedimento, mas o cara do outro lado, ele não enxerga dessa forma. Às vezes ele simplesmente quer ativar e quer o serviço funcionando e tá na pressão de começar a ver resultado, porque hoje, por exemplo, Sem Senha, ele aumenta o engajamento com rede social, ele aumenta o número de avaliações do TripAdvisor, ele tem funcionalidades que trazem outros benefícios pro restaurante além do Wi-Fi. Então, o cara quer aumentar as vendas dele, então botar funcionando é algo imprescindível, às vezes ele quer correr com isso. Acaba que o cara, ele sentiu que quando chegava, chegou e aí ele já quer usar, né? Ele sente que ele já tá pagando, né? Exatamente. O nosso equipamento, para 80% dos clientes, talvez, se o cara ligar sozinho a porta 1 do nosso equipamento, que em todos os casos eu uso a porta 1 dessa forma, no modem de internet dele, já vai aparecer um Wi-Fi, ele já vai conectar e vai estar funcionando. Só que existem outras orientações, tá? Vocês lembram que a gente oferece um serviço e esse serviço tem que ter qualidade. Eu já perdi clientes que o cara não quis fazer ativação, botou o equipamento dentro do balcão, achou que o Wi-Fi é algo que atravessa qualquer parede
e no final ele botou a culpa no serviço. Falou, o serviço não funciona. Não é que não funciona, é que no dia que ele precisava uma orientação, ele não quis fazer a ativação. A gente tem alguns clientes que realmente você não consegue contato. É muito estranho isso. Às vezes você comercialmente vai, trata bem, conversa e chega na parte técnica, na parte da ativação, na parte que o cara realmente vai fazer alguma coisa diferente, que vai melhorar o negócio dele, ele negligencia isso, entendeu? Agora, esse negócio pensando na parte do cara lá. O cara vai colocar isso aonde, né? Ele tem que colocar esse aparelho em algum local, e tem que ser um local estratégico e tudo mais. Como que é feito isso, assim? Porque eu imagino que você deve ter que consumir uma hora de alguém pra orientar essa pessoa, né? Ou, sei lá, ela recebe uma caixinha, tipo, você vai colocar aqui na região tal, você mesmo instala, enfim. Como que funciona isso aí pra você? Você tá aqui no interior de Minas, aí você tem um cliente lá no interior, né, do Paraná, e aí você tem que orientar o cara pra rede dele funcionar. Como que isso funciona nesse mundo do hardware, né? Porque a gente que tá no software, cara, às vezes pra gente é um negócio que parece de outro mundo mesmo, assim. Como que orienta um cara a pôr o hotspot, né, no lugar certo, ele manda uma foto pra você? Como é que funciona esse processo? Então, esse é um processo bem difícil, a equipe de ativação que cuida dele. O comercial hoje já orienta previamente o cliente que ele precisa falar com a equipe de ativação. Normalmente quando o cliente manda vídeo, é perfeito, que com vídeo você tem uma visão diferente de foto. É engraçado isso, porque com vídeo você tem dimensão, com foto é muito... Às vezes se o cara tirar com uma grande angular, por exemplo, você acha que o lugar dele é muito grande, tirar com uma câmera normal, você acha que é pequeno, que vai dar, tá? E tem cliente que manda um mapa do local pra gente fazer um projeto e falar, instala aqui. Quando esse cliente manda o mapa, é perfeito, porque você joga num software interno de survey, de Wi-Fi, e aí já tem as paredes desenhadas do local, e a gente já sabe, aqui vai ter mais nível de sinal, aqui vai ter menos nível de sinal, então o melhor local para colocar é aqui. Você vai precisar de 1, de 2, de 3 equipamentos. A gente tem clientes aí com mais de 100 equipamentos até, hospitais principalmente. Então, fazer esse planejamento é muito importante. E a dificuldade é falar com o cara certo. Tem local que tem técnico, e aí flui normalmente muito bem. Tem local que não tem técnico, mas o proprietário é bem desenvolvido tecnologicamente, então você acaba conduzindo muito bem. E tem local que você tem que falar, me manda uma foto dos LEDs, me manda uma foto do modem, manda uma foto da onde está instalado, para você conseguir estar no local e oferecer o melhor serviço. Eu fico fascinado, assim, eu sempre olhei pro Sem Senha, porque, assim, a gente, às vezes, tá num lugar, né, e a gente, às vezes, usa esses serviços, né, de Wi-Fi como um serviço, né, então você tá, sei lá, na rodoviária, você tá no aeroporto, né, e tem um serviço ali rodando, né, e muitas vezes vai ter uma empresa como o próprio Sem Senha. Como é que é, assim, pra vocês, aí pensando, um cara aí que tá pensando em algum negócio nessa área e tal, o que você diria que você aprendeu aí ao longo desses anos, né, de como escalar um negócio desse, né, que depende dessa coisa física, depende, né, às vezes de clientes que tem um negócio ali, um restaurante, cara, às vezes não é um super aficionado em tecnologia, né, então o que você diria para alguém que quer escalar um negócio, né, quer ter cliente em alto potencial, aí, em alta escala, mas que tem que ter hardware, que tem que ter, às vezes, o Wi-Fi aí como serviço, por exemplo, né? Acho que a coisa mais importante é você conseguir embalar o seu produto de forma que ele não precise sair configurado do seu escritório, da sua empresa, tá? Se você conseguir que o seu produto esteja pronto para qualquer cliente, isso facilita muito a coisa, tá? Hoje eu vejo empresas de contagem de pessoas, de envio de SMS por aproximação com Bluetooth. Esses caras, eles não precisam conhecer cada ambiente, então eles podem ter uma caixinha e essa caixinha servir para qualquer cliente. Quando você precisa ter uma caixa diferente para cada cliente, isso fica ainda mais difícil. A gente sofreu isso bastante. Hoje eu tenho um produto que praticamente serve para qualquer cliente. A gente está numa segunda fase onde o cliente ligou, quero, fecha-se a caixa e manda-se para o cliente.
porque quando ele liga a primeira vez, as configurações dele já aparecem lá, entendeu? Muito massa, né? Muito massa. Agora, eu não sei se em algum momento aí, assim, eu tava pensando, né? Tipo, como que é pra um negócio que, beleza, a pessoa recebe um equipamento, vocês têm um contrato mínimo? Como é que funciona isso? A pessoa tem que assinar por um ano mesmo, porque senão não vale a pena pra vocês? Como é que funciona essa parte aí? Se puder contar da inadimplência disso, né? Já teve gente que pegou o equipamento e sumiu e não pagou e aí ficou com isso lá. Já, na verdade, assim, que pegou e pagou e sumiu, muito pouco. O nosso serviço é pré-pago, tá? Não tem fidelização, então se o cliente não gostou, ele pode devolver no dia seguinte, não tem problema. Desde o dia zero, a gente entende que a gente só quer cliente satisfeito. Então, se o cliente não está satisfeito com o serviço, é melhor ele devolver o equipamento. É muito pequeno o índice de cliente que devolve o equipamento por não estar satisfeito. Isso é muito bom, isso alegra meu coração. Mas, por esse motivo, a gente não tem fidelização. Na verdade, assim, não é que não tenha fidelização. Menos de 0,5% dos nossos clientes precisaram de fidelização. Às vezes, uma condição comercial é oferecida diferente, às vezes o cara tem um volume grande, às vezes existe um POC envolvido, tá? Em função do tamanho do cliente, e aí a gente se impõe fidelização pela concessão que a gente teve que fazer na negociação comercial, mas em 99,5% dos clientes a gente não tem fidelização. Vou pensar uma dica aqui pros ladrões do Brasil, vou fazer uma conta aqui, Léo. É o seguinte, quanto que é esse equipamento que você manda pros caras aí? Quanto que em média custa um equipamento desse, assim, se eu for comprar aí esse hardware? Então, esse hardware que a gente envia no mercado, né? Você vai comprar... tem muito tempo que eu não participo da área comercial, da área de compras. Sei lá, uns R$600, R$700. Uns R$600, dólar subindo, então... Tá subindo, né? Vocês compram, beleza. Aí você não vai cobrar nada do cara pelo equipamento, né? Pelo que eu entendi. O cara vai começar a pagar uma assinatura de 100 e poucos ali, que é a sua assinatura, né? Então, assim, o cara pagou a primeira assinatura e ele recebe um equipamento de R$600, R$700 ali na casa dele. Não, mas tem o setup também, não tem não? Exatamente. Não, a gente não cobra ativação, né? Quer colocar um servidor exclusivo para o cliente, quer fazer o setup inicial dele. Então, eu tenho uma taxa de ativação e eu tenho a primeira mensalidade, que o serviço é pré-pago. Então, a gente, apesar de contar a partir da ativação ou de 5 dias depois de chegar do equipamento, a gente já sai com uma largada financeira do escritório, a gente já sai com uma largada. Se o cara sumir, você não toma prejuízo? Se o cara sumir, eu tomo prejuízo sim, mas um prejuízo pequeno. No início do negócio, um cliente dando calote era significativo, hoje nem tanto, né? A gente faz uma avaliação financeira também do cliente para ver se não é caloteiro, né? Então, eu já tive clientes que eu vetei e falei, cara, dá golpe, não manda não é melhor do que perder o equipamento. Já tive clientes, vereadores, um cara vereador do interior do Brasil, era caloteiro nato. Depois foi olhar sobre a vida do cara e o cara dava a volta em todo mundo. E ele é vereador na cidade dele lá. E assim, não conseguiu reaver esse equipamento. Deu vontade de falar de raiva. Mas... E esse cara que a gente não fez análise pelo título, né? Você não imagina com uma pessoa que trabalha pro governo, vamos dizer assim, para as pessoas, vai dar calote no equipamento seu. Aí você tem que contar com, assim, a pessoa, quero cancelar o serviço, ela vai ter que pegar o seu equipamento e mandar de volta pra você, né? E aí você provavelmente vai arcar com esses custos, né? De correio, essas coisas também. Como é que é isso? Porque tem isso também, né? Eu fico pensando que, tipo assim, se a pessoa demora pra ativar, né? Às vezes deixa na gaveta e esquece. Imagina a pessoa mandar o correio, que, tipo, teoricamente ela não tem nenhum ganho, né? Ela precisa ter um esforço pra te ajudar. Tudo bem que ela assinou um contrato sobre isso, né? Mas teoricamente a pessoa, depois de 6 meses, 1 ano, ela não lembra o que ela assinou no contrato. A gente paga o Sedex, normalmente a gente manda pro Sedex, tá? Principalmente quando a gente sente o cliente quer ativar rápido, porque quanto mais rápido o cliente ativa, mais rápido você começa a receber dele. Então, às vezes o Sedex no Brasil, ele penaliza a gente, né? Muito caro, realmente muito caro. Eu já cheguei a pagar quase R$100 de Sedex, para um pesa 1 quilo. É 1/6 do equipamento de tecnologia, né? Só para transportar. O Sedex, engraçado, já que a gente está falando de envio de equipamentos, uma das coisas que fez a gente parar de ter problemas com o correio foi
colocar seguro no envio, tá? Então, quando a gente colocou seguro, a gente nunca conseguiu receber seguro porque nunca deu problema depois que a gente botou seguro. Olha, quando vocês não colocavam, dá problema. Fica aí a dica pra galera, né? Não querendo induzir ninguém a pensar nada, mas quem sabe, né? Ninguém tá falando nada aqui, não, né? Já perdeu equipamentos pros Correios, tá? Putz, cara. Sabia, né? Olha isso, olha isso. O cara empreender no Brasil e mandar equipamento, putz, é um herói. Já deveria ter uma rua com o nome do pessoal. Isso me lembra das Zappos, né? Que as Zappos nos Estados Unidos, você compra um tênis, você tem 365 dias para devolver. Então, se você não quiser o tênis, mesmo que você entregue um tênis ferrado, eles vão receber. Claro que é mais marketing do que tudo, mas eles de fato recebem. Aqui no Brasil, se você falar isso, cara, ninguém no Brasil nunca mais compra tênis. Agora, Rodrigo, em defesa do Brasil, a Yellow, né, quando tava com aqueles patinetes e bikes, tava tendo uma taxa bem abaixo do que eles esperavam de destruição da parada e tal. Mas enfim, o negócio não deu muito certo depois, mas aí foi outros motivos. A gente fala assim, zoando no Brasil, mas é aquela zoeira que só a gente pode zoar, né? Porque a gente é brasileiro. Quem falar mal, a gente briga. Não, mas pô, é legal ver que, sem senha, por exemplo, claro, ela sempre teve esse desafio e conseguiu crescer, né? Então isso é muito legal. Você no início falou sobre aceleração, sobre o que a gente viu na aceleração. Foi engraçado, a gente já estava faturando na aceleração, né? E a aceleração durou 6 meses e a aceleração, ela tentou ajudar a gente a melhorar essa customização para cada cliente. Ela até ajudou bastante, a gente customizava ainda mais, a gente já saiu da aceleração um pouco melhor. A aceleração na vida do Sem Senha, a gente deu 3 passos para trás para dar 4 para frente. A gente, durante o tempo da aceleração, a gente cresceu um pouco em função da rotina da aceleração, mas a gente voltou de lá bem acelerado e com sangue nos olhos. Você tá falando do período do CID, né, que vocês ficaram 6 meses, era um programa em Belo Horizonte, né? Acho que é até legal, acho que, claro, existem outros programas, mas se você quiser falar um pouquinho, pessoal, como que funciona um programa desse de aceleração? No caso, era um programa que dava uma bolsa, né, na época, para a empresa e, claro, uma estrutura ali para a empresa poder se desenvolver. Então, você falou que eu queria entender um pouquinho e até se falar, porque eu sei que existem outros programas, esse aí atualmente não está mais no ar, né? Mas para quem está interessado em programas de aceleração, e nesse caso, um programa que foi governamental e não pegou nenhuma fatia do Sem Senha, né? Isso aí é importante dizer. A proposta do CID era muito boa, né? Para a empresa, era uma quantidade de dinheiro significativa, parecia um programa muito legal. Eu acho que vai ser interessante saber mais aí, Léo. Então, o CID era um programa do governo, a gente participou da 2ª turma do CID e era um programa meio de imersão, que não pedia equity das empresas. Para cada membro da startup com um limite de 3 inscrito no programa, a gente recebia um salário, o empreendedor recebia um salário de R$2.000 por mês, tá? A gente recebia R$40.000 durante o programa para que fosse investido em equipamentos, serviços, coisas que fizessem a startup acelerar. Tá? Então não adiantava eu chegar lá e falar assim, quero pegar os R$40.000 e comprar um carro popular. Mas um MacBook dá para comprar. Se você provar para a mentoria que realmente você precisa do MacBook para realmente crescer. A gente tinha uma aprovação, assim, né? Tinha uma pré-aprovação, e era muito legal, porque a gente conversava mesmo. Não era um programa com regras seguidas, de verdade, apesar de ser do governo. Era uma empresa, o Ilinka e a Tropos, que organizavam o programa de uma forma, a Tropos com a mentoria, o Ilinka com a organização. Então era um programa muito rígido, com documentação, com nota fiscal, com tudo, cara. A gente estava no início da empresa, a gente realmente precisou dessa grana, tanto pessoal quanto profissional, tá? A gente investiu em equipamentos, principalmente, né? Então isso ajudou a gente bastante a crescer assim que a gente saiu do CID. A gente foi a startup campeã do programa nesse ano, né? Apesar disso não ser... Existia uma competição interna, né? O CID eram 1.400 e poucas startups do mundo todas que se inscreviam, 40 selecionadas, mais ou menos metade do Brasil, metade de fora. Uma experiência de vida muito legal. Eu convivi com gente muito diferente. Deu um improve no inglês, apesar de ainda ser ruim, mas deu um improve no inglês bem legal. Tinham tarefas que podiam ser executadas no nosso idioma, tinham tarefas de grupo que tinham que ser executadas em inglês.
A gente viu muitos projetos que não decolaram na época do CID, que estão decolando agora, inclusive. Assim, é difícil até falar, porque para mim o cara tá decolando agora, mas para ele, de repente, já decolou há muito tempo. Então é melhor até não botar nomes. Vi projetos que realmente afundaram, entendeu? Até tem um de Juiz de Fora que continua e tá muito bem, que é amigo nosso, inclusive, é o Guga, né? O Guga, ele pivotou dentro do programa e saiu de lá com outro projeto. Não sei se vocês chamaram ele para entrevista, mas eu acho um cara muito, muito bacana, muito fora da curva. Participou do programa com a gente. Enfim, o CID foi uma experiência de vida, cara. Se um programa de aceleração sério e principalmente não peça equity, não tem nada contra isso não, mas acho que o equity, ele come um pedaço da sua empresa para sempre. Então é difícil você dividir um pedaço de algo que você está construindo e você não sabe o tamanho que ele pode chegar só porque você vai receber algumas mentorias. Em alguns casos realmente vale, outros não. Então a gente procurou um programa que não tivesse equity e a gente foi selecionado para o CID. Uma coisa legal, gente, assim, existem vários programas como esse, né? O CID foi um. O mais famoso deles da nossa região, que até o CID se inspirou, é o Startup Chile, né? Que até hoje está no ar e é um programa fantástico também. Talvez seja desses aí que eu conheço, talvez seja o melhor, né? Mas se você também conhece algum, quiser deixar aí nos comentários, né? Eu não sei, Rodrigo também e Léo, mas assim, existem vários programas, né? Portugal tem muita coisa, na Europa em geral, né? Tem lugares em outros países também, e no Brasil também tem programas nesse sentido, que é aquele programa do capital semente, né? Principalmente, que é aquele capital para justamente ajudar a desenvolver um negócio, claro, com a premissa de que depois você tem que retribuir para aquela comunidade, né? Então, esse era o ponto do Startup Chile, né? Levar empresas de tecnologia para o Chile, e era o ponto do CID também, fazer Minas se desenvolver como um polo aí de startups, de tecnologia, né? E aí tá aí hoje um case legal de empresa que passou por lá e que realmente funcionou, né? Realmente funcionou. Mas existem outros programas, se você souber, comenta aí, deixa a sua visão, que a gente vai, enfim, todo mundo quiser participar isso aí, depois o Léo também pode dar mais dicas aí, né, Léo? Você fala direto com o pessoal. Até eu ia falar do Lisbon Challenge, né? Que não é bem um programa de aceleração, mas é bem disputado. O Startup Chile, na época, já era referência, né? E continua até hoje. O CID, por questões governamentais, acabou. Era um lugar fantástico. Hoje é uma loja de tinta, cara. Lá, uma loja de tinta. Eu falei, cara, que isso? Caraca, velho. Mas o CID era demais, né, cara? Eu acho que cabe depois um episódio inteiro só pra gente falar de aceleração, pra chamar uma galera que já passou por, talvez pelo Startup Chile, né? Até o falecido Startup Brasil também que teve, né? Esse foi um programa até maior. Então. Eu tenho uns amigos que passaram pelo Startup Brasil, era bem legal. Programas sempre surgem, sempre vêm, né? E uma coisa legal, né, Léo? Acho que você falou de equity aí, né? De não dividir no programa, né? Porque você falou que é uma coisa permanente, né? Tem programas que, claro, vão estar ali com você, vão pegar uma fatia, mas também que vão te dar um apoio permanente, né? No caso desses programas semente, né? Geralmente eles são temporários, então realmente é meio complicado você dar 10% da sua empresa para um negócio que vai durar 6 meses. Uma saída, até que você comentou, Léo, de, beleza, você tem lá o hardware, mas você entendeu que seu negócio é o Wi-Fi, né? Então, você também, se a pessoa já tem o hardware, eu não preciso necessariamente estar mandando o meu hardware para a pessoa. Então, como é que foi isso aí para vocês? Vocês têm desenvolvido nesse sentido também, de não precisar mais enviar o hardware, né? Como é que é esse cenário? Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria investido nesse movimento há mais tempo, que é o produto para hardware terceiro. Tá? Isso dá uma escala muito maior, porque o cliente liga, ele entende que ele tem o hardware, já te libera acesso, você já entra e configura o equipamento dele, está funcionando. Então, numa toada só de comercial, contrato e ativação, você pega um cliente que vai ficar com você e ele já botou tudo no lugar. Normalmente esses equipamentos também que aceitam hardware, que aceitam software de terceiro, são de uma linha que a gente chama Enterprise ou profissional. Tá? Equipamentos muito pequenos ainda não tem isso. O desafio seria construir o software que
roda em diversos tipos de roteadores e aparelhos diferentes? Então, você teria que ter softwares diferentes para cada modelo? Qual que é o desafio nessa situação? O desafio é porque os fornecedores de equipamento da linha Sorro, que é Small Office, Home Office, eles não dão uma opção de configuração para esses equipamentos. Porque você tem um firmware que roda no equipamento, tirar o firmware original do fabricante não é alguma coisa também fácil de você fazer, precisa de um técnico de outro lado, tá? O ideal é quando você pega um equipamento que você tem lá, tem as configurações que eu preciso colocar nele para ele funcionar o meu hotspot, entendeu? Entendi, é quando esses equipamentos mais profissionais acabam que eles já foram pensados para que isso aconteça de uma forma mais fluida, né? Então é mais tranquilo para um leigo apertar os botõezinhos que ele consegue te dar acesso e aí você termina do seu lado. Exatamente isso, perfeito. É isso aí, claro, e aí pode segmentar também para vocês atingirem, né, empresas e negócios que já tenham os hotspots, né, ou que já tenham um hotspot, só que ele é ruinzinho, ou ele não é tão otimizado, né, porque uma coisa que a gente não comentou aqui, tá, gente, que o Léo, um cara modesto aqui, a gente não ficou falando da tecnologia em si, né, porque a tecnologia, a grande parada também que eu vejo no sistema, e por isso que empresas como o Sem Senha e o Sem Senha crescem, é que a otimização que eles causam dentro do hardware, né? Então, a maneira como ele gerencia a rede pro usuário é uma coisa que, assim, o dono do restaurante, o dono da clínica, o cara o gestor da rodoviária, ele não sabe, mas essa gestão que está acontecendo ali no background, né, de quantos mega vai para quem, né, se a pessoa vai poder ver um vídeo, vai ver um Netflix, né, na rede, e essa gestão é um negócio fantástico do produto ali, né? Então, você pôr essa tecnologia, às vezes até na sua casa, seria um negócio interessante, né, não, Léo? Em casa, a gente vira e mexe, a gente tem ligações de gente querendo colocar em casa, vira e mexe, a gente tem ligações de gente achando que o nosso produto é internet, e não é, né? A gestão da internet. Então, a gente já teve algumas iniciativas nesse sentido. O que a gente faz diferente é um controle de banda inteligente, onde eu trabalho um burst, que é uma onda de navegação muito maior para quem usa pouco e um controle de banda muito mais restrito para quem usa muito. Então, o cara que está navegando, por exemplo, que ele abriu a navegação dentro do estabelecimento, ele recebe uma onda de 30 segundos, por exemplo, de muita banda e carrega a página, ele começa a ler, e aí quando ele pede outra coisa, o algoritmo olha e fala, pô, esse cara não está usando, vou dar outra onda para ele. Então, quem usa muito recebe muita banda, pouca banda, e quem usa pouco recebe muita banda. Isso o algoritmo faz automaticamente, otimizando a internet do estabelecimento. Isso aí é uma dúvida que eu me trouxe aqui também, né? Que você apontou que vocês entregam o software de distribuição do Wi-Fi e tal, mas não a internet do cara. Como que vocês lidam com o fato, às vezes, do estabelecimento ter uma internet ruim, e aí a pessoa, o consumidor que está usando o Wi-Fi, associar essa internet ruim à marca de vocês, né? Porque aparece ali, por sem senha. Então, isso já foi um problema muito grande, já foi, porque a internet ela evoluiu nos últimos anos, tá? Mas em 2014 a gente pegava muita gente com internet via rádio, não que internet via rádio seja ruim, mas assim, a gente tem muitos locais de difícil acesso que o cara quer oferecer internet, mas ele mesmo não tem uma internet boa, tá? Hoje isso quase não acontece, é muito raro, e pra gente daqui é muito fácil detectar e falar, cara, você tá com problema na sua internet, muda aí. Mas eu ainda tenho alguns problemas, inclusive hoje eu tenho um cliente muito antigo que ele ainda tem meu contato direto, ele não tem o contato de suporte, aí ele entrou em contato comigo e eu falei, me dá uma foto aí. Aí ele mandou uma foto de lá, eu falei, cara, você tem um provedor pequeno aí da cidade, esse cara deve estar te bloqueando, só ligar pra lá e falar. Então, quanto hoje os provedores pequenos eles cresceram, foram comprados, existe um movimento no Brasil de compra de provedor de internet. Posso até pincelar rapidinho, porque tem alguns grupos que estão comprando pequenos provedores, tá? Já existe uma conta, os caras falam, cada usuário que você tem entrega em fibra ótica vale tanto, e os caras estão comprando um provedor atrás do outro e fazendo grandes provedores. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a Vero está fazendo isso, comprou a Powerline aqui, comprou vários provedores. Então, quando você vai para uma estrutura dessa, é tudo muito mais pensado. Agora, quando você tem um provedor muito pequenininho, o cara às vezes faz uma mudança lá, impacta no seu serviço, entendeu? Então, hoje, cada dia que passa, eu tenho menos clientes com provedores pequenos. Antigamente era muito mais comum, e aí os problemas apareciam em função disso.
Fantástico, fantástico. O mercado foi evoluindo, sem senha foi evoluindo junto, né? E acho que o mercado de Wi-Fi, e aí eu acho que para a gente pensar agora um pouquinho de futuro, porque, claro, né, você pensar em 2013, 2014, 2015, você tinha também as redes de 3G, 4G, né, muito menos desenvolvidas, né, e hoje você já tem também essas redes desenvolvidas, as pessoas já têm planos mais acessíveis e tudo mais. Como que você está projetando, Léo, esse futuro, né, como que vocês estão projetando, na verdade, né, dentro do Sensen, esse futuro, imaginando que a gente vai continuar crescendo tanto a qualidade dos provedores, tanta qualidade do 4G, daqui a pouco um 5G, né? E pensar, né? Onde que nesse futuro, como vocês veem o sem senha se encaixando, né? Porque aí a premissa lá, a base, né? A gente entrar na internet, não ter aquela chateação de ter que colocar uma senha do Wi-Fi, pedir a senha para a pessoa, né? E toda a tecnologia por trás disso. Mas como você vê esse produto, né? Num universo de 4G, de 5G, de celulares, etc., com essas conexões diretas, né? Como que isso está sendo discutido aí e, claro, né, o que vocês veem mais para frente? Olha, é muito legal porque tem muito tempo que ninguém me faz essa pergunta, mas já fizeram muitas perguntas. Em 2013 o pessoal falava, o 3G vai tomar conta. Ou, depois o 4G vai tomar conta, vocês não vão conseguir mais. O 4G vai ser ótimo, você vai assistir vídeo na rua, você vai fazer videoconferência. E agora, quando o 5G, principalmente, talvez no final do ano passado ou no início desse ano, estava em voga ainda, né, assim, a notícia, aí me perguntaram, e o 5G? Eu falei, cara, enquanto existia ambiente fechado, o 5G ele vai vir para realmente dá muita velocidade para quem pode pagar, tá? Assim como o 4G foi, assim como o 3G foi, e as pessoas vão continuar precisando acessar internet em locais públicos. As pessoas vão continuar economizando plano de dados. Hoje a gente estava conversando com um amigo sobre o Pix, que agora está em voga, né? Vai custar 1 centavo a transação por Pix. Cara, os bancos já fizeram uma manobra para poder cobrar mais em cima. Então, assim, as operadoras de telecom, elas vão cobrar em cima do 5G. Não é todo mundo que vai ter e querer gastar a banda do 5G, tá? É uma tecnologia que realmente vai mudar o mercado? Vai. Vai demorar a ser implementada? Vai muito. Vai resolver o problema de todo mundo? Não vai. Então, você oferecer internet em local público com qualidade ainda vai durar muito tempo. Entendeu? Em 2013 as pessoas já achavam que a gente não ia sobreviver ao 3G e a gente está aí até hoje e o 5G vai ser a mesma coisa, porque as operadoras não querem parar de ganhar dinheiro. Perfeito, perfeito. Isso aí, cara, a gente tá no Brasil, a gente sabe que a gente tem muito campo para crescer aí. E agora, pensando nesse lado de roteador, de você oferecer o Wi-Fi para rede, principalmente, né, para regiões que têm essa necessidade muito latente, internacionalização, vender para fora do Brasil, já venderam, pensa em vender, né? Claro, aí nesse sistema, talvez de dentro de um Wi-Fi de alguém, já estão com plano nesse sentido ou é uma coisa que no momento em Brasil ainda tem muito espaço para trabalhar, né? O Brasil tem muito espaço para trabalhar, tá? Existem algumas conversas de internacionalização dentro da empresa, tá? A gente já ativou alguns clientes em Portugal, já ativou no Peru também, mas ainda não é nosso core business internacionalizar. Mas existem várias conversas dentro da empresa para internacionalização através de parceiros, principalmente, não daqui pela necessidade do hardware. Talvez a gente possa mudar isso para alguns segmentos, né, para segmentos corporativos, onde eu possa configurar o nosso sistema. O sistema já está em vários idiomas, né? Então, se pintar hoje um cliente de fora do Brasil com um equipamento um pouco mais profissional e que aceite a configuração, eu consigo ativar ele daqui. Cara, o cara que pegar esse episódio, ele vai ter um PhD em Wi-Fi, SaaS, hardware, serviço, porque assim, cara, quantidade de conteúdo e de conhecimento, cara, que a gente conseguiu pegar aqui em tão pouco tempo, assim, poxa, impressionante. Tô muito feliz mesmo, Léo. A gente quer, cara, contar sempre com o seu conhecimento aqui, mas eu acho que a gente, o cara que ouvir esse cast aqui pode comentar aí, pode mandar uma mensagem pra
pra gente. Tenho certeza que você vai aprender aqui em 40 minutos muito mais do que, sei lá, uma aula aí de MBA de 6 meses, 2 anos e até, né, experiência, né? Por isso que é demais a gente ouvir o cara com uma experiência que tudo que você aprendeu, acho que a gente, em pouco tempo aqui a gente conseguiu ver tanta coisa legal, tanto input. Só te agradecer mesmo, Léo. Brigadão mesmo por todo esse conhecimento compartilhado. Eu acho que você ainda vai estar aqui com a gente em mais temas, né? Hoje o foco foi no Wi-Fi, foi no serviço e, claro, ouvi um pouquinho de Sem Senha, mas te agradecer e, cara, deixar espaço aí para quem quiser se conectar com você também. Rodrigo, mais uma vez, né? Brigadão aí por estar com a gente nessa parceria. Foi bom demais o papo, né, Rodrigo? Pô, sensacional, cara. Eu tenho certeza que se tiver alguém que tá ouvindo e tá querendo fazer um SaaS que tenha alguma coisa física, né, que envie alguma coisa, essa pessoa tá muito feliz, porque ela vai avançar aí meses e meses no negócio dela, não passando por problemas que o Léo já passou e comentou aqui como é que foi, né? E, nossa, foi incrível. Léo, como é que faz pro pessoal te encontrar, se quiser manter o papo aí contigo, trocar uma ideia? Cara, tô sentindo que é despedida, né? Então, obrigado pela oportunidade. Entrar em contato comigo, meu e-mail é leopires@semsenha.com, tá? Para quem quiser conhecer mais do Sem Senha, pode mandar e-mail para comercial@semsenha.com ou contato@semsenha.com. Alguém vai retornar por voz até, vai explicar, vai fazer pitch, vai fazer apresentação. A gente gosta de vender, a gente realmente tem sangue nos olhos para vender. E se você tá me ouvindo aí agora e tá montando uma empresa onde você precisa enviar hardware e quiser trocar uma ideia, não deixe de entrar em contato comigo não. Renan, Rodrigo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu, Léo, muito obrigado, pessoal. Deixe seu comentário aí, fala com a gente o que você achou do episódio, se gostou, avalia positivamente, a gente tá aqui para trazer esse conteúdo. Tô até pensando, eu acho que esse a gente vai ter que cobrar, porque esse aqui foi muita informação boa. Esse não vai ser de graça, não. Um abração, pessoal. Valeu. Esse podcast foi editado pela BZT.